Magno da UFOP sobre patrimônio cultural das comunidades indígenas brasileiras. Ele é doutor em Direito Público pela PUC de Minas, mestre em Direito Público pela Universidade de Coimbra, graduado em Direito pela UFOP, professor adjunto da UFOP também, coordenador do Núcleo de Pesquisas em Direito do Patrimônio Cultural, que é o NEPAC, do Departamento de Direito da UFOP mesmo, consultor nas áreas de direito urbanístico, direito municipal, direito ambiental e direito do patrimônio cultural, coordenador do programa de pós-graduação em direito da UFOP. Maguinho, a palavra está com você. Pronto. Boa noite a todos. Obrigado pelo carinho e a disposição. Isso é o que significa ser uma universidade pública, uma universidade federal. Eu que já fui professor de faculdade particular, uma proposta dessa, num horário desse, não sendo obrigatório, sendo uma atividade totalmente espontânea, voluntária da minha parte e da parte de vocês, é só mesmo em razão de uma vocação, de um interesse, de uma busca por conhecimento, que vai muito além de uma busca de um diploma ou de uma nota qualquer, não é? Então, é a graça que ainda existe, tomara que não se acabe, de se fazer uma universidade pública, e é o que ainda faz diferença na hora que a gente chega no mercado e apresenta um diploma de uma universidade federal. Então, é preservar isso, é lutar para que isso não acabe, e que bom, o público expressivo, 18 pessoas, num horário desse, eu achei que ia ser só eu e o Zé Nunes mesmo, então menos mal que tem alguns corajosos aí dispostos a bater um papo sobre esse tema. Eu sou professor do Departamento de Direito, eu sou a única pequena correção em relação à fala do Zé, eu não sou mais o coordenador do mestrado, meu mandato terminou em dezembro do ano passado, agora é o professor Alexandre Bahia, mas de fato eu fui coordenador do mestrado por um tempo lá no Departamento de Direito. O Zé fez esse desafio, eu sou professor, eu sou ouropretano, sou professor do Departamento de Direito, e, obviamente, um dos temas que me interessa pessoalmente é a questão do patrimônio cultural. Por ser ouropretano, por dar aula de direito em Ouro Preto. Então, um dos focos da minha pesquisa é o direito do patrimônio cultural. E talvez alguém possa pensar, mas o que isso tem a ver com medicina, não é? O patrimônio cultural ele abrange vários aspectos sobre os modos de fazer, modos de viver, celebrações, expressões materiais e imateriais. E um dos modos de fazer e modos de saber mais expressivos em termos de referências culturais diz respeito à medicina tradicional, não é? Desde aquilo que é mais popular, mais lúdico, que envolve inclusive curandeiros, pajés, pagelanças, as tradições também afro de medicina tradicional, até aquilo que também se sofisticou e acabou se tornando mais científico, como elementos próprios da homeopatia, não é? Mas, diante disso, o que eu quero discutir com vocês hoje, acho que gastarei em torno de 60 minutos, e depois podemos fazer algumas conversas, se quiserem, sobre a proteção jurídica do patrimônio medicinal brasileiro. Eu não tenho habilidade nenhuma com a medicina, se me perguntar sobre propriedades fitoterápicas de qualquer planta, eu não faço a menor ideia. A minha discussão sempre é em termos jurídicos. E se é possível falar em um patrimônio cultural medicinal brasileiro, e aí óbvio que a raiz indígena fala muito alto nesse momento, como é que se protege juridicamente esse patrimônio cultural? Esse, entre tantos outros patrimônios culturais que nós temos no nosso país. Então, uma primeira conversa que eu quero ter com vocês, e tentarei ser breve, é sobre o que é patrimônio cultural de maneira geral, não é? Eu já orientei gente da medicina, talvez não, mas eu já dei um suporte interessante para vários alunos da UFOP, inclusive que buscavam orientação sobre a proteção do modo de viver republicano em Ouro Preto. Não sei se entre vocês tem algum que mora em república, especialmente em república federal, não é? Vem a dúvida. O modo de viver em república é um patrimônio cultural? E sendo um patrimônio cultural, está sujeito à proteção jurídica?
E essa pergunta é interessante porque o tema do patrimônio cultural ele é um tema transdisciplinar. Ele conversa com muitas áreas. Reparem bem, estamos conversando com a medicina aqui, não é? E é interessante porque às vezes vem um aluno me procurar e fala, professor, eu queria fazer um trabalho sobre o direito do patrimônio medicinal brasileiro. Ótimo. Você pode me orientar, professor? Claro, com todo prazer. E aí o aluno, com a maior boa vontade, começa a estudar tudo relativo ao patrimônio medicinal brasileiro. Oi, alguém quer falar? Eu vi aqui no chat, correu aqui no chat aqui. Se quiserem interromper, não tem problema nenhum, não. É só porque, como eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ter acesso ao chat. Só aparecem uns flashzinhos aqui para mim de que houve, mas o conteúdo eu não consigo. Se alguém quiser se manifestar aí, por favor, só liga o microfone. De toda forma, o aluno vai e fala, quero estudar patrimônio medicinal brasileiro. Pois não, pode estudar. E o rapaz estuda tudo, independente de ser do direito ou da medicina, estuda tudo. Os tipos de medicina tradicional, origem, inclusão social e medicina, medicina e ações afirmativas, estuda tudo. Ele só esquece de um detalhe. Aonde o direito entra quando a gente está falando em patrimônio medicinal? Qual que é a contribuição que o direito pode dar? Enquanto jurista, e eu acredito que temos colegas do direito aqui, temos colegas da medicina, temos colegas da museologia também, o Juliano está presente. Enquanto jurista, qual que é a contribuição que eu posso dar para o debate? Porque é de tão apaixonante, a gente acaba se dedicando demais ao tema do patrimônio e esquece a nossa própria vocação, seja ela a medicina, seja ela o direito. E aí a gente entra no mundo da cultura e do patrimônio e esquece que nós podemos dar uma contribuição efetiva conforme as nossas especialidades. Olha só que interessante. Vou fazer eu trouxe aqui para vocês, como a gente está falando de patrimônio indígena, patrimônio cultural medicinal indígena, trouxe para vocês aqui 2 reportagens relacionadas, pelo menos, a patrimônio cultural da região amazônica. E olha que curioso, por enquanto é só uma curiosidade aqui. Aprovado pela Câmara Municipal de Belém, o projeto que reconhece o som automotivo como patrimônio cultural e imaterial da capital paraense. De autoria do vereador e presidente da Câmara, Mauro Freitas, o projeto afirma que a indústria do som automotivo desenvolve a geração de emprego e renda, além de valorizar a cultura, e estabelece o dia 7 de agosto como a data para comemorar o Dia do Som e Estilização Automotiva em Belém. Isso é uma lei que declarou como o som automotivo o patrimônio cultural de Belém. Poxa, será que o som automotivo está sujeito a ser patrimônio cultural? Bem, é uma lei, não é? E olha o outro exemplo aqui, também da região amazônica. Projeto de lei estadual do deputado estadual Vanderlei Dallas, do PMDB, do estado do Amazonas, que quer reconhecer como patrimônio cultural de natureza imaterial para o Amazonas palavras que, segundo ele, são comuns no vocabulário regional local, como cabaçuda, cabaço, dedada, gala, pimba, pinguelo, piroca, chibiu, entre outras. O professor, onde que você quer chegar? Por enquanto, eu só estou querendo trazer algumas reflexões aqui, muito superficiais, sobre o que é patrimônio cultural e como é que a gente está sujeito, às vezes, a desvirtuar o que é patrimônio cultural. Será que, e por favor, não quero fazer nenhum juízo de valor em relação a esse vocabulário aqui, mas é estranho, né, pensar que pode ser patrimônio cultural do estado do Amazonas, palavras como cabaçuda, cabaço, piroca, não é? Nem sei se tem o mesmo significado que tem aqui em Minas, mas é estranha, né? Ou então o som automotivo. E aí, pessoal, eu quero trazer aqui para vocês, para ilustrar isso que eu estou dizendo, sobre o que é e o que não é patrimônio cultural, não dei resposta nenhuma ainda, 2 exemplos de decisões judiciais que envolvem a preservação do patrimônio cultural. Esse primeiro exemplo aqui, ó, é de... Quem é daqui da nossa região, Ouro Preto, Mariana, talvez saiba. Lá em Mariana, havia um ginásio poliesportivo bem próximo do centro da cidade. Foi construído por um prefeito, um ginásio gigantesco, de estrutura metálica, e
Em razão da construção desse ginásio, o Ministério Público entrou com uma ação judicial falando, olha, prefeitura, esse ginásio está agredindo o patrimônio. Você tem que destruir esse ginásio, você tem que desfazer esse ginásio aí. O Ministério Público entrou com a ação contra a Prefeitura de Mariana. A ação foi para a Justiça e o Ministério Público perdeu. A Prefeitura não foi obrigada a desfazer o ginásio. O Ministério Público recorreu e perdeu de novo. A Prefeitura não foi obrigada a desfazer o ginásio. O ginásio ficou lá em Mariana. E aí, eu quero mostrar para vocês quais foram os fundamentos do juiz para não determinar o desfazimento do ginásio. Olha só, é um pequeno trecho da decisão do juiz que falou, não precisa demolir o ginásio. Ele não ataca o patrimônio cultural. Olha o que o juiz entendeu. Na época do tombamento, a cidade de Mariana limitava-se ao seu velho núcleo colonial, com algumas poucas casas em estilo contemporâneo. Patrimônio cultural, será que depende do estilo? Não existia o núcleo urbano que tomou conta da margem esquerda do Ribeirão do Carmo, toda ela composta de prédios não antigos. Patrimônio cultural é só o que é antigo? Inclusive, pense no patrimônio medicinal. Se for uma técnica ou uma habilidade popular de fazer um medicamento, mas que é recente, então ela não vai ser patrimônio cultural. Tem relação com a idade, o patrimônio cultural? Com isso, entende-se que o ato de tombamento não se estendeu à margem esquerda, grande vazio, onde se situavam apenas uma fábrica têxtil e uma estação ferroviária, em estilos totalmente distantes do barroco. Ah, então o patrimônio cultural é só o que é barroco? De novo, em termos do patrimônio medicinal, é só algum tipo de categoria que pode ser patrimônio medicinal, outro tipo não? Então, essa decisão aqui deixa a gente bem confuso em relação ao que é patrimônio cultural. Será que tem a ver com estilo, com antiguidade, com barroco? E aí, olha o segundo parágrafo. Embora de extremo mau gosto, e é estranho, não é? Uma decisão judicial se basear no bom ou no mau gosto de alguém para dizer se algo é patrimônio cultural ou não é. Isso tudo para dizer que eu acho que essa decisão judicial aqui não é uma boa decisão. Ela confunde demais o que deveria realmente ser protegido. E que não é com base em estilo, nem em antiguidade, e tampouco com base no bom ou mau gosto de quem está julgando. Aqui é só para ilustrar. Essa é a cidade de Mariana. Aqui no círculo vermelho, o ginásio, o famoso ginásio. Essa foto é de 2005. E o Ministério Público entendia que esse ginásio contrastava, agredia bastante a paisagem cultural lá de Mariana. É interessante que, apesar da prefeitura ter ganhado a ação, mudou-se o prefeito lá em Mariana, veio outro prefeito, e o segundo prefeito queria que Mariana se tornasse patrimônio da humanidade pela Unesco. Veio um comitê da Unesco visitar Mariana, e esse comitê disse, com esse ginásio aí, sem chance, não vai virar patrimônio cultural nunca. E aí esse segundo prefeito demoliu o ginásio, mas não por ordem judicial. Ele demoliu espontaneamente para ver se conseguia a candidatura de Mariana como cidade patrimônio da humanidade. E aí, em 2009, olha aí, já tem a cidade sem o ginásio. Olha aí, com o ginásio e sem o ginásio. Ainda não estou dando resposta nenhuma. Por enquanto, só estou querendo me preocupar com o que é patrimônio cultural. Modo de viver em república é patrimônio cultural? Modos de fazer medicina artesanal é patrimônio cultural? Prédios novos é patrimônio cultural? Por enquanto, eu só estou querendo fazer essa pergunta e responder o que é e o que não é patrimônio cultural. E aí eu coloco aqui uma sugestão de uma formulazinha para, pelo menos... Nossa Senhora, ninguém vai achar que eu estou tendo a pretensão de um advogado dizer o que é patrimônio. Pelo amor de Deus, a gente tem profissionais muito mais aptos a dizer o que é patrimônio. Arqueólogos, antropólogos, sociólogos, geógrafos, historiadores, museólogos, são muito mais aptos a dizer o que é patrimônio do que um advogado ou um juiz. De toda forma, como o direito trata do assunto, em algum momento o direito vai ter que se manifestar a respeito também. E aqui eu trago uma formulazinha que eu acho que vai ajudar bastante, inclusive vocês,
estudantes de medicina, estudantes de direito, a conseguirem identificar na realidade de vocês, no entorno de vocês, no exercício da profissão de vocês, quando é que vocês estão diante de uma manifestação cultural, de um saber cultural que merece proteção ou não. Então, olha só a formulazinha que eu sugiro. Como identificar se algo é ou não patrimônio cultural sujeito à tutela jurídica? E aí eu coloquei essa garrafinha de água aí, não foi por acaso. Eu queria fazer a seguinte pergunta para vocês, e aí eu peço para que todo mundo se manifeste no chat aí. A resposta é só sim ou não. Só sim ou não. Essa garrafinha de água que está no slide aí, uma garrafinha de água qualquer, não é de água mineral. Essa garrafinha de água, ela é um patrimônio cultural sujeito à proteção jurídica? Sim ou não? Coloca aí no chat para mim, por favor. Carlos falou que não. Zé, não. Juliano, não. Viviane, não. Mohara, não. Virgínia também falou que não. Gabriel, não. Alex, não. Será que vai ter nenhum corajoso aí que vai... só para contra que eu falo que sim. Né? Tudo bem, todo mundo disse que não. Mas e se eu disser para vocês que essa garrafinha, do jeito que ela está aí, ela foi a garrafinha que Nelson Mandela bebeu água durante o tempo que ele esteve preso lá na África do Sul? Será que, então, essa garrafinha que pertenceu a Nelson Mandela e foi a única garrafinha que ele usou para beber água enquanto ele teve 11 anos preso, será que ela é patrimônio cultural? E tem que ir para o museu, tem que ser protegido? O Carlos falou, continua sendo não. Será que ela não ganha uma importância histórica quando ela pertence a uma pessoa famosa, uma pessoa historicamente importante? Imagina, se quiser, às vezes a garrafinha está muito vulgar, imagina esse lápis que está aqui na minha mão. Da mesma forma, não é. E se eu falar o seguinte, com esse lápis aqui, foi assinado o Tratado de Paz entre israelenses e palestinos. Será que aí esse lápis vira patrimônio cultural e ele tem que ser protegido, tem que ir para um museu? Não é? Carlos, mas aí existe uma diferença entre patrimônio histórico e patrimônio cultural? Carlos, não vou responder isso por enquanto ainda não. Mas a sua pergunta é pertinente. Aonde que você quer chegar, professor? Não estou entendendo. Afinal, a garrafinha é ou não é? Eu tenho uma tendência a concordar com vocês que a garrafinha, a princípio, não. Mas conforme for o tipo de informação agregada a essa garrafinha, ela pode se tornar patrimônio cultural, sim. Como assim? A mesma garrafinha que há 5 minutos atrás não era, todo mundo falou que não, quando eu disse que ela pertenceu a Nelson Mandela, pode ser que tenha tido alguém aí que falou, não, então ela tem um valor. Não é uma garrafinha qualquer. Olha, mas a garrafinha continua sendo a mesma, de plástico, produzida milhões iguais, muitas delas jogadas fora. Mas, Magui, você não está olhando a garrafinha em si. Você está olhando o significado que tem a garrafinha. Aquela garrafinha específica. O significado histórico atribuído a ela. Justamente, pessoal, se alguém conseguiu pescar isso, se alguém conseguiu compreender isso, que patrimônio cultural não é a coisa física, mas o significado atribuído a essa coisa física, então é meio caminho andado, se não for 90% do caminho andado para entender o que é patrimônio cultural. Não é a planta em si, não é o componente biológico em si, mas é o significado que está embutido, está atrelado. Claro que sem o suporte físico, não há que se falar em patrimônio cultural. Precisa do suporte físico, mas o patrimônio cultural não se confunde com o suporte físico. É mais do que o suporte físico. É o significado atribuído a esse suporte físico. E insisto, pensem numa igreja aí de Ouro Preto. Por mais linda e preservada que ela esteja, se ela não tiver significado para ninguém, o valor cultural dela está perdido. Só se justifica a igreja estar toda perfeita e toda restaurada e recuperada se ela tiver importância cultural para as pessoas. E hoje em dia a gente investe muito mais na coisa física do que nesse valor simbólico. Mas como que se investe em valor simbólico, professor? Promovendo educação patrimonial, divulgando bem, tornando ele mais acessível, valorizando e reconhecendo a sua importância em sala de aula, em eventos políticos, em encontros comunitários.
Há muitas formas de você valorizar a importância cultural de um bem, e não só restaurar o suporte físico. Pois bem, olha aqui, vamos voltar aqui para a formulazinha que eu sugiro. O que é ou não patrimônio cultural? Patrimônio cultural, você consegue identificá-lo caso haja um significado relevante para uma comunidade. Então, primeiro, você tem que identificar esse significado. Pense na medicina tradicional. Pense no patrimônio medicinal indígena. Primeiro aspecto que tem que ser observado: a importância que esse significado tem para uma comunidade. E essa importância, eu coloco aqui entre aspas, entre parênteses no slide, essa importância tem que ser uma importância, inclusive, potencial. Como assim potencial, professor? Num país com pouca instrução, com pouca escolaridade e com pouca valorização das artes e da cultura, nem sempre a gente pode esperar que a população dê valor para a cultura, não é? Então, sempre o patrimônio cultural tem que ter garantido essa importância para as pessoas. Não, infelizmente, a gente tem muitas vezes que fazer um papel até contra-majoritário, quem defende patrimônio cultural. Como assim contra-majoritário, professor? Às vezes, quem é a favor da defesa do patrimônio nem é a maioria. Às vezes, é a minoria que é a favor da defesa do patrimônio. Eu brinco isso, como eu sou ouro-pretano, eu brinco com isso, às vezes, em relação ao Ouro Preto. Se fizer uma pesquisa aqui em Ouro Preto, é só uma intuição, nunca fiz, não tenho dado estatístico de nada em relação a isso, mas eu acho que se fizer uma pesquisa em Ouro Preto, quem é a favor de asfaltar todas as ruas de Ouro Preto? Acho que se bobear, a maior parte da população vai dizer que sim, não é? Então é por isso que esse valor cultural, mesmo que ele não seja refletido imediatamente, ele tem que ser um valor cultural potencial. A forma de calçamento poliédrico de Ouro Preto é importante culturalmente, mesmo que as pessoas não vejam isso, mas é importante culturalmente? É importante culturalmente. E por que as pessoas não veem isso, então, se é importante, professor? Será que é falta de instrução? Ou então, eu nem falo porque as pessoas são más. Ah, é porque o povo é ruim. Não, pelo amor de Deus, eu não julgo ninguém. Mas será que é em razão de uma situação onde a gente tem tantas mazelas sociais e que a cultura acaba ficando por último em relação às prioridades das pessoas? Então, qual é o contexto brasileiro onde as pessoas não dão a devida importância para as artes e para a cultura, inclusive para os saberes tradicionais? E isso passa pela medicina enquanto patrimônio cultural também, a medicina tradicional. Pois bem, esse significado para a comunidade ele tem que ser um significado consolidado no tempo. Não é professor, uma música da Anitta, ela tem importância cultural para a comunidade? Não, é muita, né? Milhões de pessoas são adeptos e gostam da Anitta e acompanham suas músicas e tal. Mas será que esse gostar culturalmente da música produzida pela Anitta é uma euforia? É um modismo? É algo efêmero? É algo que no ano que vem ninguém está escutando a mesma música? Ou será que é algo que tem chances de se consolidar no tempo? A ponto, inclusive, de chegarmos a um ponto de falar assim, não, a Anitta não é funkeira. A Anitta integra o conjunto da MPB brasileira, da música popular brasileira. Essa, sim, todo mundo reconhece como patrimônio cultural brasileiro, a MPB, não é? A música popular brasileira. Aonde que você quer chegar, professor? Não é um lapso de tempo. Para algo se tornar patrimônio cultural, precisa existir há quanto tempo? 100 anos, 200 ou 300? Não tem relação com o tempo. Tem relação com já se consolidou, já superou a etapa do modismo, do efêmero, da euforia. Tá sujeito a se perpetuar. Então, é isso que a gente busca. Não pode ser contrário à Constituição. Nenhuma prática cultural se torna patrimônio cultural se violar alguma coisa na Constituição, se violar algum dispositivo constitucional. Então, existem muitas práticas culturais no Brasil, muitas que, infelizmente, violam a Constituição. A começar por rinha de galo, farra do boi, soltar balão de São João, até chegar em situações mais extremas. E eu lamento dizer isso, e, no entanto, não é algo que a gente precisa fingir que não existe, até mesmo bater em mulher.
bater em mulher é uma prática cultural no nosso país? Infelizmente, infelizmente. Por ser uma prática cultural, é considerado patrimônio cultural? Definitivamente não. Então, é um significado importante para uma comunidade. E essa comunidade são quantas pessoas, professor? Só um minutinho. Oi. Sabe, quer escolher outros. Ah, por enquanto não dá, não. Vai essa daqui, depois eu te ajudo. Tá bom? Depois eu te ajudo. Tchau. Pessoal, e essa comunidade são quantas pessoas? Professor, uma prática cultural, ela se torna patrimônio quando ela é importante para quê? Para 10 pessoas? Para 1 milhão de pessoas? Para um país inteiro? Quando é que uma prática cultural se torna importante? A partir de quantas pessoas? Não tem regra. Pense uma comunidade quilombola. Eu sei que vocês aí da medicina, quando vão fazer as residências médicas, vocês vão, às vezes, para localidades muito pequenas, não é? Pense numa pequena comunidade rural, ou até mesmo numa comunidade quilombola de 20 pessoas. 20 pessoas. E que, a partir de uma prática cultural, aquela comunidade se identifica enquanto membro dessa própria comunidade. Como assim? Imagina uma comunidade quilombola que tem um modo de fazer, não sei, um modo de preparar a farinha de mandioca que só eles preparam. Só eles. 20 pessoas. Mas eles se reconhecem enquanto membros de um grupo a partir desse modo de fazer a farinha de mandioca. Será, então, que a gente pode dizer que esse modo de fazer a farinha de mandioca, ou então esse modo de se fazer um determinado medicamento, de se fazer um determinado tratamento, será que a gente pode falar que esse modo de fazer é um patrimônio cultural? Acredito que sim. Não está relacionado a quantas pessoas, mas está relacionado à identidade de um grupo, de uma comunidade. Por isso que eu gosto, inclusive, da palavra comunidade. Porque comunidade é aquilo que tem algo em comum ao grupo. Comunidade. O que é comum àquele grupo? É um modo de fazer um determinado medicamento? É um modo de se fazer um determinado tratamento que é milenar, que é secular? De novo, não tem relação com o tempo, mas é algo que está consolidado, não é modismo, não é euforia. É um significado relevante para uma comunidade, consolidado no tempo, não contrário à Constituição, e que carrega, essa noção de tutelabilidade e que carrega um elemento identitário dessa comunidade. Como assim? É algo que, se eventualmente estiver sendo esquecido, a comunidade lamenta, fala, poxa, que pena que esse modo de fazer determinado chá está se esquecendo, as pessoas mais velhas não estão passando para as pessoas mais novas. Que pena, parte da nossa identidade está se perdendo. Então, a noção de tutelabilidade é aquela ideia de que, poxa, não podia acabar, tinha que se continuar, tinha que se preservar. É o engajamento coletivo para tentar resgatar e recuperar esse saber, esse conhecimento tradicional, ou então esse monumento, não é? A gente não está falando só de patrimônio imaterial, estamos falando também de patrimônio material. E aí, pessoal, antes de falar propriamente mesmo do nosso patrimônio medicinal, apesar do que já estamos falando, não é? Eu quero mostrar uma outra decisão judicial para vocês. Eu mostrei uma que eu achei que não é muito bacana, não é? E acho que expliquei os motivos pelos quais não está tão bacana. Mas eu quero mostrar agora uma outra decisão judicial, que eu acho uma decisão mais adequada e é o que eu espero que vocês tenham como postura diante da percepção do que é patrimônio cultural. Aqui em Ouro Preto, acho que todos devem conhecer, nós temos o Cinema de Ouro Preto, não é? Que há bom tempo já está fechado, inclusive. Mesmo antes da pandemia, ele já estava fechado. O Cine Teatro Vila Rica, né, ou Cinema de Ouro Preto, fica ali na Praça Reinaldo Alves de Brito, em frente ao Correio, do lado do Fórum. E esse prédio, onde hoje atualmente é o cinema, ele, no século XVIII e no século XIX, ele era um liceu de artes e ofícios. O que é um liceu de artes e ofícios? Liceu é uma escola de ofícios tradicionais. É uma escola que ensina
entalhamento em madeira, cantaria, restauração, telhados, marcenaria. Então, era um liceu de artes e ofícios no século XIX. No início do século XX, ou, na verdade, em meados do século XX, uma família comprou esse prédio e adaptou ele de liceu para cinema. E 30 anos depois, em 1986, a UFOP comprou esse prédio, em 1986. Acontece que o Ministério Público entrou, de novo, sempre o Ministério Público, né, entrou com uma ação judicial contra a UFOP, para que a UFOP recuperasse o prédio, que atualmente é cinema, recuperasse ele para que ele voltasse a ser um liceu de artes e ofícios, com as mesmas características arquitetônicas, inclusive. O Ministério Público entrou com a ação judicial contra a UFOP, perdeu, a UFOP ganhou. A UFOP não foi obrigada a recompor o imóvel à sua condição original. O Ministério Público recorreu, em segunda instância, e novamente o Ministério Público perdeu. A UFOP não foi obrigada a recuperar o imóvel à sua condição original, até porque isso é impossível, não é? Seria alguma coisa cenográfica, não é? Porque não dá para se reconstruir o passado, não é? Mas olha, eu quero mostrar para vocês essa segunda decisão judicial. É um juiz que dá a decisão. Vamos dar uma olhada e aí eu explico para vocês por que eu acho que é uma melhor decisão. Olha só. Pior ainda no caso presente, em que se tem um espaço comunitário de alta relevância cultural para o uso das pessoas em geral. Então, olha, não falou em antigo, não falou em estilo, não falou em bom gosto ou mau gosto. O que o juiz falou? Ó, pior ainda, no presente caso, em que se tem um espaço de alta relevância cultural para o uso das pessoas. Então, ele levou em consideração o quê? A importância cultural, independente de antigo, de novo ou de feio. Mas o Ministério Público Federal quer fazer o relógio voltar no tempo para que se recrie, no lugar do antigo Liceu de Artes e Ofícios, para que se crie, no lugar do antigo Liceu de Artes e Ofícios, que deixou de existir faz meio século. A UFOP, que adquiriu o imóvel em 86, após sua completa descaracterização e substituição pelo atual Cine Teatro, não tem a obrigação de recriar o passado, já há muito inexistente. E aqui o mais importante de tudo, prestem atenção, por favor. Muito menos destruindo o atual Cine Teatro, que é espaço comunitário de elevado valor cultural para a comunidade, e também já faz parte da história do local, merecendo tanto ou mais respeito que o antigo e já inexistente Liceu de Artes e Ofícios. Olha que interessante. Não falou se o prédio é bonito ou feio, não falou se é antigo ou novo, não falou do estilo. O que foi decisivo para o juiz garantir que esse prédio tem que ser protegido? Elevado valor cultural para a comunidade, que já está consolidado, e que é tão importante quanto o liceu, que infelizmente foi destruído, mas que já não tem essa importância cultural para as pessoas, tal como tem o cinema hoje em dia, o Cine Teatro. Aqui é o antigo Liceu de Artes e Ofícios, como ele era no século XIX, no início do século XX, e era isso que o Ministério Público queria que a UFOP restituísse, né? Aqui ao lado é o fórum, do lado esquerdo aí, e esse é o atual cinema aí, né? Pois bem, feitas essas considerações iniciais sobre o que é patrimônio cultural, espero, depois a gente pode abrir a conversa aí, mas espero que tenham ficado algumas pistas aí de como identificar o que é ou o que não é patrimônio cultural. Vamos falar então do que a gente se propôs mesmo, que para mim é uma novidade, então não entendam como uma palestra, entendam muito mais como uma conversa, mas que eu realmente gostei de preparar essa conversa. Não domino patrimônio genético, mas gostei de estudar e preparar essa fala. Pois bem, a proteção jurídica do patrimônio medicinal das culturas indígenas brasileiras, que foi a proposta do tema. Na verdade, não se fala em patrimônio medicinal. No Brasil não existe essa categoria patrimônio medicinal. O que existe é patrimônio genético. E a partir do patrimônio genético, também as propriedades medicinais. Mas o patrimônio genético ele é responsável não apenas por propriedades medicinais, mas por propriedades diversas, inclusive na indústria química, né, como cosméticos, na indústria da beleza, né, para uso de shampoos, de
cremes e por aí vai. Então, quando a gente está falando em proteção de patrimônio medicinal, mais que isso, o que nós temos em termos jurídicos, eu estou falando aqui enquanto jurista, a expressão patrimônio medicinal, ela até existe, e ela é empregada, mas o que existe em termos de proteção jurídica é a proteção jurídica do patrimônio genético, seja ele em razão das suas propriedades medicinais, seja ele em razão de outras propriedades. E, de novo, o que se protege não é a planta ou o ser vivo, seja ele animal ou vegetal. O que se protege, vou me limitar a falar das plantas, não é? Principalmente. O que se protege não são as plantas em si, mas principalmente a informação que essa planta, a informação genética que essa planta carrega e as possibilidades de desenvolvimento de produtos acabados a partir dessa informação. Então, a Lei de Proteção ao Patrimônio Genético brasileira, ela está preocupada principalmente com a informação genética de todos os seres vivos que se encontram in situ no Brasil. O que é in situ no Brasil? Em solo brasileiro, seja no mar continental ou seja em terra firme. Além da proteção da informação genética, outro aspecto que é muito protegido também é o conhecimento tradicional associado. E esse tem mais relação com a medicina, que é o saber associado ao patrimônio genético, que muitas vezes é um saber milenar, inclusive, que foi sendo aprimorado e desenvolvido e passando de geração a geração. Então, são os dois eixos de proteção. A informação genética, então, para se vir ao Brasil e ter acesso a nosso material genético, isso tem proteção, mas também para se ter acesso às pessoas que trabalham essa informação, que estão, e obviamente são comunidades tradicionais que nem sabem que se envolve uma informação genética, mas que têm um conhecimento acumulado tão expressivo como o conhecimento científico. Então, são os dois eixos de proteção. E esse conhecimento tradicional associado, ele pode ser, inclusive, de origem identificável ou não. Pode ser um conhecimento tradicional associado a uma comunidade identificável, que pode ser comunidade indígena ou uma comunidade tradicional, ou não. Existem práticas no nosso país, práticas tradicionais e que envolvem o patrimônio genético, que não é atribuído a um Yanomami, ou uma comunidade da Serra da Canastro, ou a um grupo do sul do país. Não existe uma comunidade identificável em relação àquele saber. Mas é um saber consolidado e ele existe, ainda que não seja identificado a um grupo específico. E isso é importante, e a gente vai ver daqui a pouco por que é importante. Da mesma forma, não há que se falar numa proteção jurídica exclusiva do patrimônio do patrimônio medicinal dos grupos indígenas, das comunidades indígenas, mas das comunidades indígenas, das comunidades tradicionais e dos agricultores tradicionais. São esses os três grupos de proteção da Lei de Proteção Genética. Ela não está atenta apenas a comunidades indígenas, e vocês sabem melhor do que eu, não é? Os conhecimentos tradicionais populares da medicina não vêm apenas dos índios. Quantos deles vêm de tradições africanas? E quantos deles foram desenvolvidos no seio já da presença portuguesa no Brasil e a partir de comunidades tradicionais, inclusive? Então, a produção de medicamentos e o saber tradicional envolvendo medicamentos não é exclusividade das comunidades indígenas. Sejam comunidades tradicionais, sejam agricultores tradicionais, ou mesmo os grupos indígenas, esse saber é protegido. Esse saber é protegido. Como identificar uma comunidade tradicional? E aí, a nossa fala inicial de 10, 15 minutos atrás, ela é muito relevante. Como saber que se trata de uma comunidade tradicional? O Zé Nunes, ou então o Gabriel, eles pertencem a uma comunidade tradicional? Não é? Eu acho que eu pertenço, Maguinho. Eu não sei dizer, eu não saberia dizer, não é? A comunidade tradicional é aquela que possui uma identidade própria a partir de elementos culturais que a individualizam, que não se confundem com a grande maioria da sociedade do nosso país. Então, elas possuem modos de fazer e saber que são muito peculiares àquele grupo.
Pode ser que o Zé Nunes participe, por exemplo, de uma comunidade de fazer, sei lá, viola, e eles possuem um modo de fazer viola e construir que é muito peculiar àquele grupo. Não um saber difundido no país inteiro, mas que dá uma identidade àquele grupo. E nesse aspecto, o Zé poderia ser reconhecido enquanto membro de uma comunidade tradicional a partir de um modo de fazer viola, de construir viola. Não é porque ele mora numa cidade, mas é a partir de elementos culturais que dão uma identidade a ele e ao grupo que compartilha desse modo de fazer o saber tradicional. Aqui em Minas, nós temos uma lei que define o que é comunidade tradicional. Nós temos uma lei de proteção às comunidades tradicionais do Estado, que é uma lei de 2014. E aí ela define o que são, para os fins dessa lei, consideram-se povos e comunidades tradicionais os grupos culturalmente diferenciados, que se reconhecem como tais e possuem formas próprias de organização, ocupando territórios e utilizando recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, pananã. Então, pronto. Eles possuem elementos culturais que o identificam em relação ao restante da sociedade. O que está em jogo quando nós estamos falando de patrimônio genético? E dentro do patrimônio genético, o patrimônio medicinal. O que está em jogo? Infelizmente, a minha leitura não é agradável. O que está em jogo é a questão econômica. É o que se pode aproveitar, o que se pode extrair em termos econômicos de um saber que vale dinheiro na indústria, não é? Em razão disso, nós temos a Convenção para a Diversidade Biológica. Ela é uma convenção internacional que foi assinada durante a ECO 92, no Rio de Janeiro, mas que foi incorporada no ordenamento jurídico brasileiro e somente em 98, 6 anos depois, a partir do decreto 2519. Então, é uma convenção internacional, mas que o Brasil adotou como se fosse lei brasileira. O Brasil tornou essa convenção internacional, incorporou ela ao ordenamento jurídico do Brasil. E olha o que fala o artigo 15 dessa Convenção para a Diversidade Biológica. Em reconhecimento dos direitos soberanos dos Estados sobre os seus recursos naturais, a autoridade para determinar o acesso a recursos genéticos pertence aos governos nacionais e está sujeita à legislação nacional. O patrimônio genético está intimamente relacionado à soberania de um país. É patrimônio de um país. Então, o patrimônio genético brasileiro é propriedade e afeto à soberania do Brasil. É muito sério quando a gente pensa, por exemplo, em entidades internacionais, empresas, ONGs, que acessam o nosso território para buscar conhecimento a partir de patrimônio genético. Estamos falando no âmbito da soberania do país. É muito sério isso. Tá no mesmo nível, por exemplo, de se invadir o espaço aéreo brasileiro, ou mesmo de um país estrangeiro enviar tropas para o Brasil. Então, o âmbito da soberania é o âmbito do respeito máximo à autonomia de um país de tomar decisões no que diz respeito ao seu território, sem ingerência externa. Pois bem, temos a Lei 13.123 de 2015, que é uma lei relativamente nova, foi publicada no governo da ex-presidente Dilma, e que trata da proteção do patrimônio genético brasileiro. E, infelizmente, a própria lei de proteção ao patrimônio genético, infelizmente não, porque a gente não pode ignorar essa dimensão econômica. Eu lamento quando ela ganha muita importância, mais do que outros aspectos. Mas não pode ser ignorada. Se é o que está motivando os grupos a explorarem o Brasil em termos de patrimônio genético, patrimônio medicinal, então tem que se ter uma proteção em relação a esse aspecto econômico. E a lei é clara. A exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado. Então, a lei trata da exploração econômica do nosso patrimônio genético ou do nosso conhecimento tradicional associado. Então, o que está em jogo? Dinheiro. E também, por isso que eu coloco entre aspas aí no slide, e também o patrimônio cultural. Pessoal, é inegável que a partir do patrimônio medicinal, a partir do patrimônio genético, muitas comunidades se reconhecem enquanto comunidades.
esse patrimônio ele é rico também para dar identidade às pessoas. Num cenário atual, onde nós vivemos uma pulverização das culturas locais, não é? Isso não é um problema em si. Marguinho, chegar muita cultura norte-americana, cultura pop norte-americana, chegar aqui no Brasil, isso é um problema? Claro que não. Quanto mais cultura, melhor. Chegar cultura estrangeira no país é bom. O problema é quando há um processo de substituição cultural. A gente esquece nossos próprios valores culturais para adotar valores culturais alheios. E por que isso é ruim? Qual o problema de você adotar um valor cultural alheio? Você perde compromisso e engajamento local. Você não se interessa mais, inclusive, pela integridade física, pela higienidade, pela colaboratividade do lugar onde você vive. Você não compartilha das mesmas angústias, aflições, das mesmas demandas, do mesmo zelo e cuidado pelas coisas que são da sua localidade. Porque o seu interesse não está ali. O seu interesse, em termos culturais, está fora. Então, esse processo de substituição cultural, ele é perverso em termos, inclusive, de desmobilização nacional, de desmobilização local. As pessoas perderam o interesse e a vontade de serem colaborativas no lugar onde elas moram, não é? O patrimônio cultural, ele busca garantir a subsistência do processo de referencialidade para a construção da identidade individual e coletiva. Qualquer ato que quebre esse processo é um ato ilegal. Não entendi não, professor. Nós temos que tomar atitudes e posturas que sempre preservem esse processo de referencialidade. O que nos dá referência identitária? Nossa família, o lugar onde a gente nasce, a universidade onde a gente estuda, a república onde a gente mora. Todos esses elementos moldam a nossa personalidade, moldam a nossa identidade, que é um dos direitos mais absolutos que existem, que é o direito de personalidade. Cada um tem o direito à sua personalidade. Qualquer ação que quebre esse processo de referencialidade, que viole a chance de você construir autonomamente a sua identidade, é um ato ilegal, é um crime ao patrimônio. Então, a lei de patrimônio genético quer garantir também que esse processo de referencialidade seja preservado, tanto a partir do patrimônio genético como do patrimônio medicinal. Eu acho que eu gasto ainda mais uns 10, 15 minutos, não mais que isso. Nós vivemos, infelizmente, uma situação de mercantilização do patrimônio cultural, em todos os seus aspectos, e isso passa pelo patrimônio genético também. Hoje, muito do que se faz em favor do patrimônio decorre da capacidade disso gerar dinheiro. Vamos preservar a igreja porque traz turistas. Vamos preservar a procissão da Semana Santa porque movimenta o comércio. Vamos preservar a vaquejada porque movimenta a economia do Nordeste. Vamos proteger o patrimônio genético, porque isso gera renda para as comunidades tradicionais e para o próprio país. Então, muito do que se faz em favor do patrimônio, infelizmente, é por conta do dinheiro. E não por conta disso que eu acabei de chamar a atenção, o processo de referencialidade. Vamos proteger a igreja, porque ela é decisiva para que as pessoas daquela localidade, daquela cidade, se sintam pertencentes, abraçadas, acolhidas pela cidade e queiram fazer o bem pela cidade, denunciar se verem alguma coisa errada, votarem melhor, não jogar um lixo na rua. Cuidar do patrimônio cultural, em última análise, é melhorar índices de qualidade de vida, de cordialidade, reduz índices de violência urbana. As pessoas que têm mais apreço pelo lugar onde elas moram, elas são... Isso não é em última análise, não. Talvez em primeira análise impacta imediatamente no IDH local. Mas, de novo, eu não sei se o elemento central hoje que mobiliza a proteção do patrimônio cultural é esse compromisso de referencialidade. Eu acho que a gente está num tom muito alto de exaltar a capacidade de financiarização que o patrimônio cultural tem, e inclusive o patrimônio genético.
Eu trouxe aqui um pequeno exemplozinho, ele é um exemplo muito mais de caráter didático do que um julgamento da postura do político em causa. Mas me chamou muita atenção, em 2009, o presidente Lula esteve em Ouro Preto, o ex-presidente Lula. E ele inaugurou aqui na cidade um programa chamado de PAC Cidades Históricas, Programa de Aceleração do Crescimento das Cidades Históricas. Foi um investimento brutal na revitalização de cidades históricas no país inteiro. O programa foi lançado em Ouro Preto, mas é um programa que abrangeu o país inteiro. E no discurso de lançamento do PAC Cidades Históricas, o presidente Lula disse o porquê de se investir em cidades históricas. Por que tem que se investir em cidades históricas? E eu trouxe um pequeno trecho aqui, somente em caráter ilustrativo e nada eu estou fazendo de julgamento em relação à figura do presidente. Pois bem, olha aí, eu não sei se todo mundo consegue ler, mas de toda forma eu vou ler. Pois bem, é um trecho do presidente Lula. Não adianta nada você recuperar se você não fizer disso um processo de visitação do país e do mundo, para que isso gere renda, gere empregos e gere possibilidade da gente manter outras cidades. A ideia desse programa é recuperar o que for possível recuperar, mas, sobretudo, fomentar o crescimento da economia desse país, com a prática do turismo, com a geração de empregos e com a possibilidade de a gente transformar cada um desses lugares em um centro de pequenos empreendedores. Enfim, sobretudo é para isso que tem que se proteger o patrimônio cultural e o patrimônio genético? Pois bem, como eu disse para vocês, nós temos uma lei relativamente recente que regula a proteção do patrimônio genético no país. É a Lei 13.123. Eu vou apenas pontuar alguns aspectos importantes dessa legislação. Ela tem uma preocupação grande com o acesso ao patrimônio genético do país, que é considerado bem de uso comum do povo e encontrado em condições in situ. O que é condições in situ? Qualquer vida orgânica situada no Brasil, seja animal, de origem animal ou vegetal, que tenha código genético, qualquer produto orgânico do país é protegido pela Lei de Patrimônio Genético. Da mesma forma, a lei tem uma preocupação grande na repartição justa e equitativa dos benefícios derivados. Então, a lei ela se preocupa muito em quer estudar o patrimônio genético brasileiro, isso vai gerar um produto, um remédio, vai gerar uma vacina, vai gerar um cosmético, então tem que se garantir uma repartição equitativa dos benefícios a partir da pesquisa de material genético, de patrimônio genético brasileiro, tem que se garantir uma distribuição equitativa dos ganhos disso. Daqui a pouco eu vou falar como que se dá essa distribuição de ganhos a partir da pesquisa genética. Ela traz o conceito de usuário. Quem que é o usuário? Qualquer um que tem acesso ao patrimônio genético brasileiro. O mero acesso já configura a pessoa como usuário. Mas não apenas o acesso. Aquele que pesquisa, aquele que explora economicamente, aquele que beneficia, aquele que cultiva. Então, o usuário é qualquer pessoa que tem acesso ao patrimônio genético brasileiro, mas principalmente aquele que explora economicamente esse patrimônio genético. A lei traz a criação do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. Então, esse fundo ele é decisivo para a gente compreender. Tá, Maguinho, um produto que é desenvolvido a partir de um saber tradicional, de um conhecimento tradicional agregado. Mas se esse conhecimento tradicional, ele não é de um grupo específico, ele não é identificável. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui no slide. Não coloquei. Se ele não é... engraçado, eu não coloquei, não. Mas, enfim, se esse grupo não é identificável, então como que vai fazer a distribuição equitativa dos ganhos de um cosmético, por exemplo? Uma empresa desenvolve um cosmético a partir de uma planta da Amazônia. Se não é um grupo identificável que tem aquele conhecimento, para onde vai a repartição dos ganhos dessa empresa? Para o Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. É um fundo de gestão coletiva e participativa,
que tem como propósito captar recursos para investir justamente no desenvolvimento e na proteção do patrimônio genético brasileiro. Essa lei ela fala uma coisa muito importante sobre o consentimento prévio informado. Muitas das comunidades tradicionais que possuem saberes tradicionais relacionados a patrimônio genético, a patrimônio medicinal, são pessoas com pouca instrução. E isso não quer dizer que são pessoas ignorantes. Eu estou falando com pouca instrução formal de escola. Imagina você fazer um contrato para um determinado medicamento com uma tribo Yanomami. Como que essa tribo Yanomami vai conseguir celebrar um contrato para a repartição dos benefícios? Para que o conhecimento tradicional que essa tribo Yanomami tem há milênios consiga ser devidamente compensado financeiramente. Por isso que a lei ela traz um cuidado muito grande sobre o consentimento prévio informado. É muito importante que aquela comunidade tradicional ou aquele grupo indígena seja muito bem esclarecido sobre todos os efeitos do acesso ao seu patrimônio genético ou ao seu conhecimento tradicional, com uma linguagem acessível, com termos inteligíveis, com mediação e assessoria técnica da FUNAI ou de quem puder fazer essa assessoria, mas é muito importante que não haja uma exploração em cima das comunidades tradicionais e dos grupos indígenas em razão da sua condição, muitas vezes, de ingenuidade em termos formais e técnicos. O protocolo comunitário também está relacionado a isso. O protocolo comunitário não é uma pessoa que vai falar em nome de uma tribo ou de uma comunidade tradicional, mas tem que haver o saber não é de uma pessoa, o saber é de uma comunidade. Então tem que ter um consenso da própria comunidade. Então o consentimento prévio informado, ele tem que ser feito em conjunto com o protocolo comunitário, que é um documento onde a população, por abaixo-assinado, por votação, por audiência pública, onde a comunidade ela se expressa favorável ou não para que o usuário tenha acesso ao patrimônio genético. E é interessante, pessoal. Ô, Maguinho, mas vamos supor que um determinado modo de fazer um chá que cura enxaqueca não seja uma comunidade use esse chá, tem esse conhecimento desse chá, mas não é exclusividade dessa comunidade. Várias comunidades no Brasil também têm esse conhecimento tradicional. Olha a dificuldade. E aí eu vou trazer para vocês daqui a pouco um estudo de caso justamente sobre isso. Porque como que você consegue dizer se um saber tradicional é exclusivo só de uma comunidade e não de muitas outras comunidades? Imagina a Amazônia, por exemplo, e um determinado medicamento artesanal. Fala assim, não, é só dessa tribo, nenhuma outra tribo usa. Não, é impossível dizer isso. Então também a lei tem essa preocupação em trazer uma presunção absoluta de que o conhecimento tradicional ele não é exclusivo de um único grupo. Por isso que sempre que se pensar na repartição equitativa dos benefícios, tem que se pensar em uma recompensação financeira para aquele grupo tradicional que disponibilizou o seu saber, mas parte do recurso tem que ir para o Fundo Nacional também. É uma forma de compensar todos os outros grupos que eventualmente têm o mesmo conhecimento, mas que não teve acesso, por exemplo, ao laboratório, não teve contato com o laboratório, ou com o instituto de pesquisa, ou com o cientista. O produto, tudo que se calcula em termos de compensação é em cima do produto acabado. O que é o produto acabado? Prestem atenção, você, pessoal da medicina. Muitas vezes existe um conhecimento tradicional em relação a saber que determinada planta é um bom antibiótico, é um bom anti-inflamatório. Mas desse conhecimento, até isso virar um comprimido numa farmácia, existe um universo, vocês conhecem. Óbvio que talvez a parte mais difícil de todas já tenha sido feita. 1000 anos de conhecimentos para saber que aquela planta cura ou funciona como um anti-inflamatório. Então, talvez o mais difícil já foi feito. Porém, ainda assim, até isso virar um comprimido, tem um longo caminho a ser feito. E toda a métrica para se calcular a compensação é em cima do produto final. O que é o produto final? O comprimido.
Então, não se calcula indenizações ou valores a se compensar a partir apenas da planta, ou a partir apenas de uma informação passada. Mas, esse comprimido vai custar quanto na farmácia? É $1.000 que vai custar esse comprimido? É $1 que vai custar esse comprimido? E a partir desse valor é que se pensa todas as ferramentas de compensação e distribuição equitativa dos benefícios decorrentes do acesso ao patrimônio genético. Lembrando, patrimônio genético tem duas vertentes: o acesso ao material genético, à informação genética, e o conhecimento tradicional associado. Beleza? Por fim, nós temos um instrumento de proteção do patrimônio cultural que é muito comum para imóveis, que é o inventário. O que é o inventário? O inventário é uma listagem de bens culturais. Então, qual o inventário de imóveis culturais de Santa Bárbara? É uma lista. Ah, tem a casa tal, a casa tal, a casa tal, a casa tal. Isso é um inventário, é uma listagem. E o inventário é um instrumento fundamental de proteção jurídica, porque é a partir dele é que você sabe o que tem que ser protegido. Antes de se proteger, você tem que saber o que proteger. Então, fazer essas listas são fundamentais. No Brasil, infelizmente, é muito precário os inventários de patrimônio genético no nosso país. Falta muito. Sensacional seria se nós tivéssemos um fantástico inventário, com entrevistas e com acesso a materiais genéticos para dizer a planta tal tem propriedade tal, a planta tal tem propriedade tal, o animal tal tem propriedade tal, o material biológico tal tem propriedade tal. Falta demais esse inventário no nosso país para que a gente saiba. Na verdade, muito do que se explora de patrimônio genético no Brasil é pura biopirataria e que nunca vai ser descoberta. Porque se a gente nem sabe qual é o nosso patrimônio genético, como a gente vai saber se aquele conhecimento veio a partir de acesso ao material genético brasileiro ou a partir de pesquisa feita lá nos Estados Unidos ou no Japão? O cara entra clandestinamente no Brasil, conversa com uma comunidade tradicional ou com uma comunidade indígena, ou então acessa determinada planta ou determinado animal, pega a informação que precisa e vai embora. Ele nunca diz da onde ele conseguiu. Ele tem acesso ao conhecimento, mas lá no exterior ele não vai falar que foi a partir de entrada ilegal no país. Então, o inventário, infelizmente, é um instrumento de proteção jurídica que previsto em lei, mas que definitivamente não é bem estruturado no nosso país. E caminhando para o fim, nós temos no nosso país o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, é um conselho no âmbito do Ministério do Meio Ambiente. É ele quem estabelece todas as normativas, todos os recursos, toda a gestão do patrimônio genético do país é feito por esse conselho. Ele é um conselho paritário, ele não é formado só por entidades do governo, então ele tem também, a composição desse conselho tem também participação da sociedade civil, porém assusta um pouco. Olha a atual composição do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Por que assusta? Porque... de novo, eu não quero colocar nenhum viés ideológico aqui, mas a gente tem as nossas críticas em relação à atual gestão política do meio ambiente no país, implementada pelo atual governo, não é? Eu tenho uma percepção pessoal de que nós estamos fazendo uma desgovernança, a gente está fazendo uma ingestão em termos de proteção jurídica do meio ambiente no país. Assusta a cada dia que a gente liga a televisão e a gente acessa, até mesmo hoje eu acessei o site do meio ambiente e a gente vê os vários protocolos onde liberam mais agrotóxicos, onde diminui as áreas de reserva legal, onde sistematicamente são dadas anistias. Então, quem desmatou até ano passado está perdoado, a partir desse ano quem desmatar é que vai ser punido. Anistias são sistemáticas. Então, é um desgoverno que nos assusta mesmo. E a atual composição do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético é preocupante também. Então, são 20 membros, desses 20, 9 ministérios da Presidência da República. Confederação Nacional da Agropecuária e Indústria. Confederação Nacional da Agropecuária, aqui está errado.
Confederação Nacional da Pecuária e Agricultura, Confederação Nacional da Indústria. Então, nós estamos falando aí de 9, 10, 11. Eu falei que a composição é 20, mas eu acho que não é 20, não, é menos um pouco. São 11 representantes direto, ou do governo, ou de entidades muito ligadas ao governo, como a Confederação Nacional da Agropecuária e Confederação Nacional da Indústria, e de entidades de vocação ambientalista mesmo. Olha só, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Associação Brasileira de Antropologia, Academia Brasileira de Ciências, Conselho Nacional dos Povos Indígenas, Conselho Nacional da Política Indigenista, Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais e Conselho Nacional do Desenvolvimento Rural Sustentável. Então, são 11 representantes diretamente que defendem uma postura do atual governo e 6 que não. Ou seja, a própria composição do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético está muito enviesada conforme a política de governo, conforme for o governo da época. E, infelizmente, a lei, e aí por isso que eu estou falando que não tem nenhum viés ideológico ou crítica a qualquer governo, porque a lei é do governo Dilma, mas olha o que ela traz. Mais anistia. Então, a lei diz, de 2015, todo mundo que explorou patrimônio genético até a data dessa lei, desde que faça um termo de compromisso, isso significará a suspensão de todas as sanções administrativas que estejam em curso e a exigibilidade de todas as sanções já aplicadas. Então, todo mundo que até 2015 explorou patrimônio genético no Brasil e que teve ou uma multa ou que está em processo de sanção, está perdoado. Não é? Uma repercussão disso. Aí tem duas, eu coloquei um em vermelho e um em verde. Uma super elogiosa, a Confederação Nacional da Indústria acha super elogiosa a lei do patrimônio genético, justamente por conta da questão da anistia e por conta do viés financeiro que a lei traz. Então, a Confederação Nacional da Indústria super aprova o texto da lei. Por outro lado, o Instituto Socioambiental, que tem uma vocação ambientalista mais forte, super condena a lei do patrimônio genético. E aí, um rápido estudo de caso aqui, esse ganhou mais notoriedade aí, não está relacionado ao patrimônio medicinal, mas está relacionado ao patrimônio genético, que é a situação do breu branco. O breu branco é uma espécie de árvore, tem várias subespécies, várias variações por todo o país, inclusive, mas uma espécie específica, né, uma variação específica do breu branco, que é encontrada na Amazônia, é uma árvore de 10, 20 metros de altura, que possui um material leitoso muito aromático, um aroma realmente muito agradável. Então, é como se tivesse uma seiva, né? Você corta a árvore, e aqui dá para ver pela foto aí, ó, dá para ver o corte na árvore e a seiva saindo, não é? E essa seiva, ela tem realmente um aroma muito agradável. E a empresa Natura, ela teve acesso, a partir de uma feira em Belém do Pará, uma feira de produtos tradicionais, ela teve acesso a essa feira, representantes da empresa, e na prospecção de potenciais produtos para produzir cosméticos, né, teve acesso a esse breu branco e viu naquilo ali um enorme potencial comercial desse breu branco. Primeiro porque ele é comum no país inteiro e está muito ligado à questão da natureza, de ser um produto ecologicamente adequado e tal. A Natura, ela seguiu todos os procedimentos, em 2005, ela seguiu todos os procedimentos legais para ter acesso a esse patrimônio genético, a esse conhecimento tradicional, da extração do breu branco e do modo de manufaturar o breu branco, para que ele pudesse se tornar um produto comercializável e para ele poder se tornar um produto acabado. E a Natura seguiu tudo que a lei da época, eu estou falando que a legislação de patrimônio genético é de 2015, esse episódio aqui do breu branco versus Natura foi em 2005. Ela seguiu toda a legislação da época, que era muito precária, não havia uma legislação de patrimônio genético consolidada,
e, inclusive, fez a distribuição equitativa dos benefícios da exploração econômica do Breu Branco com a comunidade, eu até notei, com a cooperativa mista dos produtores extrativistas do rio Iratapuru, no Acre. Então, ela seguiu toda a legislação da época e, inclusive, fez a compensação financeira para uma cooperativa específica, da onde o conhecimento tradicional foi adquirido. O que foi objeto de forte discussão posteriormente a esse episódio da Natura é que muitas comunidades tradicionais no Brasil inteiro acessam o Breu Branco e extraem também produtos de natureza cosmética com o mesmo aroma, apesar das várias variações que o Breu Branco que tem em Minas não é o mesmo da Amazônia, mas são variações de uma mesma espécie, não é? E aqui em Minas também tinham comunidades tradicionais que extraíam o Breu Branco como foco. E por que fez a compensação financeira só para uma cooperativa do Acre? É por isso que a lei de 2015 ela tentou aprimorar um pouco essa situação para compreender que o conhecimento tradicional ele não é exclusivo de um único grupo. Existe uma presunção de que outros grupos podem ter esse conhecimento tradicional também. E é por isso que foi criado, inclusive, o Fundo Nacional de Distribuição de Benefícios. No Brasil, não há uma lei de propriedade intelectual que proteja o patrimônio medicinal. Não há uma lei. O que nós temos é o que eu acabei de falar, a lei de proteção ao patrimônio genético. Mas no Brasil não tem lei de direitos autorais. No Brasil tem lei, o Brasil tem uma lei de direitos autorais desde 98. Mas ela é voltada principalmente para obras de natureza artística e produções acadêmico-científicas. Em nenhum momento ela pauta-se nos conhecimentos tradicionais, a lei de direitos autorais. Da mesma forma, nós temos uma lei de propriedade industrial, que também muito voltado para marcas, desenhos industriais, inovações e modelos de utilidade voltados para a indústria, mas que em nada trata dos conhecimentos tradicionais ou do patrimônio medicinal tradicional. Então, o que nós temos hoje no nosso país é a lei de proteção ao patrimônio genético, que volta-se especialmente para a questão da distribuição equitativa dos benefícios econômicos da exploração do material genético brasileiro e dos conhecimentos tradicionais, e também, muito secundariamente, é uma pena, a lei preocupa-se também em preservar a identidade cultural das comunidades. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer, eu lamento, passei 10 minutos aqui do meu tempo, eu tinha pensado 60 minutos, foi 73 minutos. Mas eu agradeço e queria abrir aí para, quem sabe, fazer uma conversa e tal. De novo, eu ensino, professor, achei que você ia vir aqui e ia falar para mim as propriedades medicinais de uma planta tal, de uma planta... como jurista, eu não dou conta. Como jurista, que eu tem para contribuir mesmo é como que o direito entra dentro da discussão envolvendo patrimônio genético e o patrimônio medicinal dentro disso, inclusive o patrimônio medicinal de comunidades indígenas brasileiras. Por que proteger patrimônio cultural? E é uma pergunta que, às vezes, as pessoas me fazem e eu entendo perfeitamente a motivação e a frustração de muitas pessoas. Professor, o meu pai morreu de Covid porque não tinha leito de UTI no hospital. O senhor está propondo gastar R$1 milhão para recuperar a Igreja Velha. Eu, sinceramente, professor, tenho outras prioridades. Para mim é muito mais importante leito de UTI, segurança pública, saneamento básico, emprego, moradia. O nosso país tem muitas demandas. E isso faz parecer que o patrimônio cultural é o último ponto da lista das demandas que nós temos. E eu entendo. Eu não acho que não, você está errado, o patrimônio cultural tem que receber dinheiro sim e tal, mesmo que algumas pessoas morram porque não tem UTI. Eu não acho que a pessoa está errada. Mas eu, particularmente, acredito que hoje o Brasil vive uma crise de identidade profunda. Nós não temos engajamento coletivo para fazer mudanças na nossa realidade. Nós temos ações individuais e pontuais. Maguinho, eu tenho um compromisso com o meu país, sim.
Que bom, e eu também tenho. Mas eu acho que isso é tão pontual, mas não é um esforço nacional. Não é. E será que a falta desse engajamento coletivo não é justamente por conta de uma decepção, uma frustração, um desencantamento, inclusive com ser brasileiro? Inclusive, eu não tenho prazer nenhum em dizer isso. Nenhum. Então, eu tenho para mim que países que foram totalmente destruídos por guerras e que decidiram, no curto espaço de tempo, investir massivamente em educação e cultura, se tornaram potências mundiais. Eu não falo nem no longo prazo, não. Do curto para o médio prazo. Diga-se Japão, os exemplos asiáticos, entre outros tantos. Não é? Será que a gente não demanda também uma reviravolta nisso e repensar quais são nossas prioridades? Resgatar a identidade nacional, os elementos locais que nos dão um sentimento de pertencimento, isso não deveria ser uma prioridade importante, não a número 1, mas importante, para justificar, falar assim, não tem que gastar em UTI, mas também tem que gastar na recuperação do patrimônio cultural de uma cidade. Eu tenho para mim que investir em patrimônio cultural é investir em melhoria de qualidade de vida, inclusive para reduzir gastos com segurança pública, inclusive para reduzir gastos com saneamento básico, porque essas pessoas jogam menos lixo na rua ou nos rios, porque gostam do lugar, sobra mais dinheiro para outras coisas, não é? Então é isso, queria agradecer, muito obrigado, é uma honra participar desse evento da Liga Acadêmica de Medicina Legal, não conhecia a Liga, fiquei feliz de conhecer que existe esse esforço dentro da faculdade da Escola de Medicina, das várias ligas, não é só a Liga de Medicina Legal, é um movimento e uma articulação estudantil muito bacana, que tem que servir de exemplo para o FOP, que está com o DCE cambaleante, que tem muitos cursos em que nem tem CA funcionando. Então, é um exemplo para toda a UFOP de articulação e mobilização estudantil. Parabéns aí e obrigado. A gente começou com